pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Vou começar lendo Mateus 24, verso 43 a 47. Diz o verso 43: Mas sabei isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, também vós estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual pôs seu senhor sobre sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando seu senhor vier, lhe encontre fazendo assim. Diga comigo, lhe encontre fazendo assim. De certo vos digo que sobre todos os seus bens lhe colocará. Sobre todos os seus bens lhe colocará. Então, vocês sabem que Paulo é o melhor intérprete de todas essas parábolas. Paulo diz que primeiro vem como ladrão, fazendo um trabalho, e logo aparece para a transformação. E então, o trabalho do ladrão, que eu pessoalmente tenho feito, tem levado anos, desde 73 para cá, tem sido um roubo bem planejado. Por quê? É Deus preparando sua casa, preparando seu governo, preparando seu edifício. E teve que primeiro educar ao véu, ao vaso que ele escolheu, preparar sua mente, fazer um ninho para ser um travesseiro, para poder recostar sua cabeça em mim. Então diz aí, diz bem-aventurado, ou seja, abençoado, aquele servo ao qual, quando seu senhor vier, lhe encontre fazendo assim. Fazendo como? Bom, alimentando sua igreja, alimentando sua casa, dando-lhe o alimento, preparando o ambiente para que seja um povo único, como jamais houve sobre a face da terra. Crescendo em graça é esse povo. Esse povo que é o único que só diz Abba Pai, obedecendo ao mandato. Que o apóstolo Paulo diz que o Espírito que mora em nós clama Abba Pai. O único povo que diz Abba Pai, o único povo que com propriedade diz Tu és um abençoado, o único povo que apresenta perfeito, não olhando as imperfeições da carne. O único povo que diz que Tu és um predestinado, que você não se escolheu, você foi escolhido para a salvação. Bem, esse trabalho que temos feito tem dado um fruto tremendo, tem preparado um povo único, um povo cheio de gozo, cheio de uma expectação. Por isso, quando falam de vocês, diz, eu gosto como é fulano ou como é cicrano, sempre é positivo, sempre é o melhor paciente que eu tenho, quando vai consertar a sua boca, ou quando vai fazer um tratamento, quando vai levar seu carro, é o melhor cliente que tenho, uma atitude positiva. Claro, isso quem faz é a palavra que está semeada em ti, porque somos um povo que estamos alimentados, que estamos preparados para esse dia precioso que virá. O sistema não soube enfrentar-se a isto. Eles pensam que algum dia do juízo de destruição virá para eles. E então, às vezes, insultam o amor de Deus para com seu povo, quando optam por retirar-se da sociedade, comprando alimento enlatado, porque dizem que Satanás vai se levantar e
vai selar com o 666 e ninguém vai poder comprar, e vão lá para os montes preparar alimento, ensinam a fazer pasta de dente, ensinam a fazer sabão, muito alimento enlatado, porque quando chegar esse dia, eles são tão miseráveis que Satanás tem tanto poder, que tem o mundo controlado, e, e eles são uma porcaria, um órfão jogado, escondido num bosque porque o seu Senhor vem. Isso é uma pobre interpretação do que significa o dia da transformação. Então nós seguimos tranquilos, estudando, trabalhando, vivendo normalmente, até que chegue esse dia. Vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Capítulo 15, verso 51 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Diz o quê? Um mistério. Algo que não é facilmente interpretado ou conhecido pelo ser humano. É um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, na última trombeta, porque se tocará a trombeta. Bom, a trombeta já está tocando desde 73 para cá. Está tocando. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha, esses corpos que apodreceram e agora são ressuscitados com os toques maravilhosos, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu recebo que não somente somos transformados no sangue, senão transformados em todas as áreas, porque se esses mortos foram ressuscitados incorruptíveis, e tiveram novos corpos, maravilhosos corpos, assim que os nossos serão iguais, incorruptíveis. Porque é necessário que esse corruptível se vista de incorrupção e este mortal seja vestido de imortalidade. E quando este corruptível for vestido de incorrupção e o mortal for vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: absorvida é a morte em vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Ou onde está, ó sepulcro, tua vitória? Já que o aguilhão da morte é o pecado, escute isso. O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é o quê? A lei. O poder do pecado é o quê? A lei. O que diz Romanos, capítulo 10, verso 4? Que Cristo pôs fim à lei, e o fim da lei é Cristo. E então, se o fim da lei é Cristo, onde está o poder do pecado? O pecado ficou sem poder. Diz, mas graças sejam dadas a Deus, que nos deu, Paulo disse nos dá, e nós dizemos nos deu a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que, irmãos meus amados, estai firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor sempre, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Olha, não é tempo de estar adormecidos, ocupados em coisas que não sejam o reino dos céus. A obra do Senhor não é em vão. Lembre-se que resta uma vida eterna por adiante. Veja bem em que você está gastando o teu tempo. Sim, vivemos vidas normais. Estudamos, trabalhamos, temos nosso passeio, até férias, tranquilos, mas que isso não te consuma, que as coisas deste mundo não consumam tua atenção, que tua atenção seja o eterno.
não outras coisas que levem a maior parte do teu tempo. Você deve estar envolvido em como a obra do Senhor vai crescendo, como o reino vai crescendo, testemunho, como seja notável, diz a graça de Deus que faz notável o que Deus fez em nossas vidas. E então, se nosso trabalho no Senhor não é em vão, em que você deve estar? No trabalho do Senhor, nas coisas do Senhor, em todo momento. Essa sim seja a prioridade, que em todo momento tudo o que faças esteja envolvido, tuas finanças, teus planos, tudo esteja envolvido a obra do Senhor. Porque, note, tem que estar escutando. Deves estar sempre escutando a palavra, o calqueio às nações, em todo momento esquadrinhando a palavra. O que aconteceu ao sistema? Como começou a caída? Olha, começou ouvindo. Veja o que diz Gálatas capítulo 1, verso 6. É interessante ver como Paulo advertiu como o povo cairia em apostasia. Gálatas 1, 6. Diz aqui, no verso 6, estou maravilhado de que tão logo vos tenhais afastado daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Não que haja outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem serão esses alguns? E qual será esse outro? Não que haja outro, porque havia outro, mas cessou quando Cristo morreu, que é o da circuncisão. Então, quando Paulo está falando aqui, está falando de Pedro, o grande dano que os apóstolos fizeram ao mundo. Diz, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se ainda nós, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente, como é que um anjo do céu pode anunciar outro evangelho diferente? Ou como? Por sinais de fumaça? Como é que se anuncia? Com aquele sistema antigo de apertar sinais? Como é que se anuncia? Pela boca. Um anjo do céu. Se pregar algo diferente. Eu sempre dizia que a Pedro o tinham como um anjo, mas não do céu. Pedro é outro assunto. Mas ainda, se uma pessoa boa, porque temos muitos anjos encarnados, nós, quando Paulo diz, se eu falasse línguas angelicais, dando a entender que nós somos anjos. E então, tem gente que prega, que pega esse livro aqui, estuda completo e prega, mas estão pregando outro evangelho diferente e não se dão conta. Por causa de que, ao misturá-lo com a circuncisão, se converte para eles num falso evangelho. Diz, mas se ainda nós, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anátema, maldito. Como antes dissemos, também agora eu repito, se alguém vos prega diferente evangelho do que haveis recebido, seja anátema. Veja o verso 7 do capítulo 2 de Gálatas, para ver os únicos dois evangelhos e por que Paulo diz que não há outro. Diz, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, aquele que está de pé, como a Pedro da circuncisão, foi o que cessou, mas que se continuou sendo pregado. Então, quando Paulo diz que não que haja outro, é que esse outro foi o que causou a apostasia mundial. E por isso, por esse falso evangelho, por haver pregado a circuncisão, eles não estão preparados para entender a vinda do Filho do Homem. Não podem ver a Deus.
Bem-aventurado os de limpo coração. Limpos por quê? Limpos pelo Evangelho da Graça, porque ninguém tem o coração limpo, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, os humildes verão a Deus. Se tu tens humildade, mostra, crendo no Evangelho da incircuncisão. Essa gente, o que tem é falsa humildade. Esses teus companheiros que te dizem, não, eu amo a Cristo. Se amas a Cristo, mostra isso crendo no verdadeiro Evangelho da incircuncisão. Não que isso não é assim, mas estuda, olhe bem, como é que isso não é assim? Por quê? Se nós tudo que ensinamos está baseado no verdadeiro Evangelho do perito arquiteto, o apóstolo Paulo, é que eles não são humildes nada, abençoado. Não te deixes enganar por esses da circuncisão, eles estão mentindo para você. Eles te fazem pensar que amam ao Senhor. O Senhor disse, olha, se me amais, fazei o que eu vos digo, pois ele disse que o verdadeiro Evangelho é o que ele deu a Paulo. O que explica a tua posição, o que explica o que Cristo fez por ti, o que explica o verdadeiro significado da morte, o derramamento de sangue. Eles são os hipócritas. Todos esses que não se submetem ao que estamos dizendo são hipócritas, são mentirosos, são blasfemos, não são humildes nada, não te deixes enganar. Não pense que aquele que nos deixou tem humildade e boa intenção. Não, se afastaram de nós porque não são de nós. Não são humildes nada. E nem estão buscando as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor, a incircuncisão é quem diz. Assim que é abençoado, esperando esse dia da transformação. Isso é uma maravilha. Nem eu ainda entendo todas as maravilhas que vão acontecer. Olha, você continua frequentando o banco, continua frequentando loja, continua frequentando a escola, e eles veem em ti um espetáculo, e se vai mostrar essa graça, eles vão querer, então vão crer. Lembra? Primeiro é primícia, o que ele escolhe para mostrar o espetáculo. Logo depois vem a colheita. Você sabe que o agricultor, quando pega as primícias, ele dá tempo ainda para a colheita, ele começa a desfrutá-la, esses primeiros frutos, compartilha com a família e compartilha com os agricultores. Olha que bem ficou essa plantio. E eles perguntam, e quando é que você vai colher? Quando é que vai vender? Quando é que vai sacar fruto, o resto da colheita? Bom, a semana que vem, ou depois de dar mais tempo, para ver se elas ficam como estas primícias. Assim que nós estamos esperando uma classe de espetáculo maravilhosa. Eu estou excitado. Olha, Lisbeth tá que não cabe em si. Cada vez que diz, a transformação. Porque imagina, o fruto de ser vestido de incorrupção, isso é uma maravilha tremenda. Não há nada comparado ao que espera esse povo crescendo em graça. A perseguição, nem se diga. Por isso é que você nem sente isso. Quando te perseguem, falam mal de você, não sabem o que estão falando. Lembra que o homem mau não entende o juízo de Deus. Tua avó má, teu tio mau, tua família má, toda essa gente que você pensa que não estão te entendendo, não é a ti que não estão entendendo, não estão entendendo a papai Deus. E isto aqui é o que eles não estão entendendo. Não te deixes enganar. Que são gente má que não merece estar nas primícias. E não estarão. Não estarão. Sofrerão. Vão sofrer. Ali será o choro, ranger de dentes. Quando vejam a ti transformada, quando virem essa beleza de pessoa, esse tesouro vai sair. Porque isso é o que tu és, um tesouro em vaso de barro. O barro está te ocultando o que vem aí. Até mesmo a mim, mas oculta. Mas cedo ou tarde, o tesouro vai brilhar. Sim? Em seu tempo vai brilhar. E estes são os tempos proféticos que todos os profetas falaram. Eles falaram desse tempo. Assim que abençoado, me despeço de ti na contagem regressiva 8:22. Logo vem por aí. Até logo, abençoados com todas as bênçãos.